Qual a importância da certificação profissional para o setor de saneamento e como foi a sua experiência no desenvolvimento da certificação ABEND? Por que os centros de treinamento são quase inexistentes no setor de saneamento brasileiro? E qual o impacto disso na qualidade dos serviços? Quais são as principais oportunidades e desafios para estruturar programas de capacitação eficientes no setor? Se você tem essas e outras dúvidas sobre o tema das perdas de água, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Piero e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área do saneamento ou está procurando conteúdo sobre perdas de água, esse é o lugar onde iremos compartilhar histórias, experiências, conversar sobre tecnologias e contar algumas histórias e ajudar a divulgar esse tema tão importante. A cada episódio teremos a presença de um convidado que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e também da sua experiência. Esperamos poder ajudar aqueles que também querem fazer diferença no saneamento e que trabalham para deixar um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Então eu te convido a aproveitar cada segundo e, se você gostar, compartilhar esse conteúdo e ajudar a divulgar esse tema e a cultura do uso consciente da água. Hoje o nosso tema será certificação profissional, desafios e oportunidades na área de perdas. O nosso convidado especial será o engenheiro Jairo Tardelli Filho. O Jairo é um profissional com vasta experiência no setor de saneamento e um grande defensor da importância da capacitação profissional. É engenheiro civil, trabalhou em 3 empresas estatais, sempre na área de saneamento ambiental. Na Sabesp, atuou por 25 anos desenvolvendo os trabalhos na área de planejamento operacional, nos sistemas de água e esgotamento sanitário. Também participou ativamente no desenvolvimento e operação da certificação de profissionais de pesquisa e vazamentos junto à ABEND, vivenciando tanto os aspectos positivos quanto os desafios desse processo. O Jairo é colaborador da Cama Temática de Gestão e Controle de Perdas e Eficiência Energética da ABES Nacional. Então, estaremos batendo um papo aqui com um profissional que tem muito a nos ensinar sobre os caminhos para melhorar a formação e qualificação dos profissionais do setor. Além disso, trata-se de uma pessoa extremamente gentil que se dispôs a estar aqui hoje e compartilhar o seu valioso tempo e conhecimento conosco. Boa noite, caro Jairo. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E para começarmos, por favor, se apresente, explique para a nossa audiência aí já, por gentileza, qual que é a importância da certificação profissional para o setor de saneamento e como foi a sua experiência aí no desenvolvimento da certificação ABEND. Quais foram os pontos positivos e os desafios encontrados? Está contigo, a palavra é tua. Boa noite, Piero. Boa noite a todos os colegas. Parabéns, Piero, pela iniciativa, né, de trabalhar com essa área operacional de sistemas de água, uma área que ainda temos muito a fazer, né, importante porque ela sempre, né, existe e tem que ser bem trabalhada. E a questão das perdas se insere na questão da eficiência operacional e é muito importante para as empresas de saneamento, né? Bom, a questão da certificação, primeiro vamos deixar muito claro aqui para o pessoal qual é a diferença entre o treinamento e a certificação, né? A certificação, ela é como se você atestasse um conhecimento que você tem, né? Então, nós temos que fazer o treinamento para depois ser certificado. Não necessariamente só o treinamento, aquele certificado de treinamento, ele já é um atestado que você sabe fazer as coisas. Fazendo uma analogia, né? O fato da gente fazer uma autoescola não significa que a gente saiba dirigir plenamente, né? Então, você faz um exame depois para obter a sua carteira de motorista, onde você atesta, a partir de exames teóricos e práticos, que você tem as habilidades e os conhecimentos exigidos para que você saia por aí dirigindo um automóvel. Também não quer dizer que o fato de você ter uma carteira de motorista não permite que você, às vezes, à noite, saia aí fazendo barbaridades no trânsito, né? Ou qualquer hora, né? Mas, de qualquer forma, você tem os conhecimentos, as habilidades normalmente exigidas para que você possa dirigir, né? Então,
a importância da certificação, ela profissional, ela é um valor a mais para o profissional. Ela é importante também para as empresas. O profissional ele é mais valorizado, ele atesta que sabe fazer. Né? Quando a gente contrata um pintor para a nossa casa, né, se você vê que o pintor chegou, não está forrando o chão direito, vai começar a pintar a parede, não tira os espelhos do interruptor, vai pintar a porta, você começa a ficar, né, preocupado. Fala, acho que isso aí, não sei não. E se ele é um bom profissional, ele já faz tudo isso. Se você fizer uma observação, ele vai ficar até irritado, né? Quer dizer, se ele é um bom profissional, ele está fazendo tudo isso, ele sabe que tem que fazer corretamente. Então, o importante é isso, é ele saber e fazer também, né? Direito. Então, eu vou ter que, para começar, nós estamos falando de uma coisa de 25 anos, começamos há 25 anos atrás. Aliás, isso coincidiu com acho que vale a pena a gente gastar um tempinho sobre isso, né? Nesse instante, a IWA foi praticamente ali por volta do ano 1999, 2000, que a IWA sistematizou esse conhecimento de perdas que nós temos hoje, principalmente a questão do balanço hídrico, né? Os indicadores de perdas, né? E também aquela famosa cruz do Lambert para perdas reais, né? A gente chama cruz do Lambert, e você fala para isso para ele fala, não, é do Dave, um outro profissional lá, um inglês, que agora me fugiu o nome, né? Mas todo mundo conhece como cruz do Lambert. E a partir dali, nós definiu em nível mundial o que é perda, né? O que é perda real, perda aparente, ou física ou não física, né? Porque antes, Piero, eu falo porque a gente trabalhava, cada um dava um índice de perdas, sei lá, se estava bom, se estava ruim, porque cada um entendia de um jeito, né? Eu lembro também, olha, uma vez nós vimos na revista da WWA um artigo comentando que os Estados Unidos iam adotar uma meta de perdas de 15%. Eles não falavam perdas, eles falavam águas não contabilizadas. Oh, realmente importante, 15%, que número, né? Aí vamos ver o que era o conceito de água não contabilizada. Isso eu estou falando antes de 2000, hein? Era tudo aquilo que eles não faziam a mínima ideia para onde foi. Quer dizer, se eles descobriam um vazamento, eles estimavam o volume que perdia naquele vazamento e contabilizavam. Certo? Então, somava tudo e sobrava alguma coisa, essa alguma coisa que sobrava, eles diziam que era uma água não contabilizada. Então, não tinha nada a ver com o conceito que a gente estava aqui mais ou menos trabalhando, né? Então, você vê a importância do balanço hídrico naquele momento e não vou nem falar hoje, a importância do balanço hídrico para as empresas, né, conhecerem o seu problema, saberem como está evoluindo as suas perdas, né, identificar as frações de cada item de perdas. Né. Então, naquela época, Então, quando veio esse aquele diagrama do David Pearson, né, que é a cruz do Lambert, está lá, controle ativo de vazamentos, né? Tem agilidade dos reparos, controle da estabilidade das pressões, gestão de ativos ali embaixo. Então, e no caso, a Sabesp, nessa época, estava com um problema. Ela queria contratar, né, uma empresa estatal, queria contratar esses serviços, mas tinha que contratar por um menor preço. E aí você não tinha muito controle, né? A gente sabe que às vezes o menor preço é barato no começo, mas depois fica muito caro, né? Por causa dos problemas que vêm, da má qualidade do serviço prestado e tal. Então, uma saída aí foi tentar manter ainda como mandava a lei, a menor preço, mas exigir uma qualificação, uma certificação profissional. Não é muito comum no saneamento, não era, e nós vamos ver que ainda não é. Temos, por exemplo, você pegar o pessoal de eletromecânica, eles têm a Abraman.
Associação Brasileira de Manutenção, que tem processo de certificação, várias carreiras ali dentro da manutenção. Você tem o pessoal de solda, importantíssimo, tem toda uma certificação de soldas, né? Hoje qualquer empresa, se vai contratar um soldador, exige certificação do soldador, né? Mas nas atividades do coração mesmo, da água e de esgoto, ali não tínhamos certificação, né? Então, começamos a pensar como é que a gente poderia fazer com isso, né? Então, conversamos com a própria Abraman e nessas conversas identificamos a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção, a ABEND, que poderíamos qualificar o ensaio, vamos chamar assim, a pesquisa de vazamento, que a gente chama de pesquisa de vazamento, ou o controle ativo dos vazamentos, que se contrapõe ao controle passivo, que é esperar o vazamento aflorar, né? E considerar isso como um ensaio não destrutivo, na medida que a gente identifica um ponto, vai lá e não fica destruindo metros e metros de rede, de chão, de solo, para identificar o local do vazamento, né? E fomos bem recebidos aí pela BEND, ela se interessou também de trazer esse ensaio, e com isso juntamos com algumas empresas do setor, prestadores de serviço, que foi muito importante, né? Está junto com a Sabesp, a Sanepar também entrou, né? Conversamos com a ESB, né? E com a assistência da ABEND, a gente desenvolveu todo o processo de certificação profissional na detecção acústica de vazamento em tubulações enterradas pressurizadas, né? Então, esse procedimento, esse processo, ele envolve uma parte de qualificação, né? Quer dizer, a pessoa tem que atender a alguns pré-requisitos. Por exemplo, se nós vamos fazer uma detecção acústica, ele vai ter que apresentar um atestado médico, uma aptidão médica, dizendo que ele tem limiares acústicos acima de tal ponto, porque se tiver problemas de surdez, não é um profissional adequado para fazer esse tipo de trabalho. Pode ser adequado em vários outros tipos de trabalho, né? Tinha também a acuidade visual, você tinha também escolaridade, você tinha também experiência, né? Então, tudo isso você vai ser uma espécie de um pré-requisito, né, para que você possa fazer o exame, né? Você tinha também aí a coisa mais importante, o treinamento, quer dizer, você tem que ter um treinamento para fazer o exame. Então, o exame é a comprovação de que você sabe fazer determinada coisa, né? E aí, no sistema de certificação, foram divididas em 3 níveis. Então, você tem um nível, normalmente é assim em quase todos os sistemas de certificação. Você tem um nível que é mais operacional, ou um ajudante, né? Você tem um nível mais técnico, que é aquele que assina o laudo, que orienta os trabalhos de campo, né? E você tem um nível de supervisão, que é o nível 3, né? Que analisa os resultados, define o planejamento, coordena as atividades e tal, né? Então, para o nível 1, para o nível 2 e para o nível 3 são aplicadas provas teóricas, né? E para o nível 1 e 2 são aplicadas provas práticas, também num campo de exames, num centro de exames projetado especificamente para isso, né? Então, na medida que você comprovou que você sabe, você conhece os fundamentos teóricos, sabe também na prática, você vai receber um certificado, uma carteirinha, seu nome vai aparecer na lista da BEND, então você passa a ser um profissional mais valorizado, né? Eu acho que isso é importante também, né? Atividade está mostrando uma importância que você tem no quadro da empresa, né? E depois, com o tempo, dentro do processo da certificação dessas empresas, aí, a Abraman, a BEND, tudo sempre tem, depois de 5 anos, uma renovação
para ver se você manteve atividade e tal, você tem uma renovação meio automática, e depois de mais 5 anos, você tem uma recertificação, uma reciclagem, ver se algum processo novo, algum procedimento, né, modificou e você passa a ter que fazer novamente o exame. Agora, de tudo isso, Piero, o que é a coisa assim que mais importante aí, né? Quer dizer, é você definir um procedimento. A partir desse procedimento, você vai fazendo todas as suas instruções técnicas, você vai fazer todo o arcabouço de questões de prova para nível 1, para nível 2, para nível 3. O nível 3, além das questões de múltipla escolha, tem que fazer um estudo de caso, você passa um problema, a cidade tem um problema assim, como é que ele vai conduzir e tal, né? Então, é um processo que exige dos colegas, né, que estão lá fazendo os exames, né? E dentro desse Sistema Nacional de Qualificação e Certificação, a qual a ABEND pertence, né, o desafio, né, que a gente enfrentou ali naquele momento, nós estamos falando de 25 anos atrás, volto a dizer, foi como é que a gente vai fazer esse centro de exames de qualificação? Como é que nós vamos fazer, simular esses vazamentos, né? E aí a gente fez várias reuniões e tinha um profissional aí que estava junto com a gente, muito bom, e ele deu uma sacada lá e a gente conseguiu projetar um centro de treinamento com tubulações de ferro fundido, de PVC, onde a gente fazia derivações, levava para um centrinho de controle, que nós recirculávamos a água com bomba, pressurizava, recirculávamos a água e com várias torneiras nós modificávamos o ponto do vazamento, né? O vazamento que estava ativo para ele pegar no ensaio, né? Usamos uma área de um estacionamento lá da Sabesp, uma área 1.200 metros quadrados, 110 metros de tubulação, e ali a gente aplicava os exames. No primeiro momento a gente tinha que aplicar na rua, porque nós não estávamos com o centro ainda pronto, então um bom profissional da Sabesp, muito experiente, ele saía, procurava alguns vazamentos e a gente passava para o pessoal lá fazer, tinha todo o procedimento como é que tinha que fazer, e achava, depois o gabarito era abrir e ver se tinha acertado o ponto e tal, né? Então, agora, depois de toda essa parte técnica, Piero, estruturamos, descobrimos quem que era, descrevemos o procedimento, o material, tal, o centro de exame de certificação, que é auditado periodicamente pela ABEND. Ficou uma questão, só para finalizar esse primeiro ponto, que já me estendi bastante, ficou um ponto assim, o pessoal lá, alguns diretores da Sabesp falaram, poxa, é isso aí, nós vamos pedir. Aí o Tribunal de Contas vai ficar, porque a Sabesp tinha tido uma experiência ruim com exigência de ISO, então aí agora também eles vão ficar exigindo da gente, isso aí depois, sabe? Aí, última etapa, vamos sentar com o pessoal do jurídico. E aí, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente sai para não ter risco de que esse processo todo seja um tiro no pé, né? A gente quer só valorizar o profissional, falhar menos nas pesquisas, né? Identificar com mais qualidade os vazamentos, que é uma coisa importantíssima para nós, né? A gente sabe que é importante mesmo isso no processo de perdas. Então, o jurídico deu 3 condições para que isso não tivesse problema. E, felizmente, um ou outro às vezes, mas nunca tivemos mais problema. Primeiro, divulgação. Vocês têm que divulgar com bastante antecedência que a partir de tal data a Sabesp vai passar a exigir certificação de profissionais e tal, nos seus certames licitatórios, né? A segunda coisa, processo contínuo. Olha, sempre que alguém pedir, está precisando treinar e certificar mais 2 profissionais, 3 profissionais, vocês têm que atender, né?
do centro de CQ, que a Sabesp mesmo passou a operar esse centro dentro do contexto aí, a Sabesp passou a operar esse centro, né? Nós que aplicávamos os exames. E a terceira coisa que era aberto para quem quisesse participar. Então, você tinha um comitê setorial formado por profissionais da Sabesp, de prestadores de serviço, do Paraná, de Minas, de quem quisesse. Podia ir lá participar, a gente tinha reuniões mensais, tal. Ia lá, participava, discutíamos os problemas que tinham que melhorar, corrigir alguma coisa e tal, né? Então, com essas três condições, divulgação, processo contínuo e abertura para todos que quisessem, não ia ter problema. E não tivemos. Então, atendemos a esses requisitos e o processo passou a ser válido no ano 2000. E, assim, num primeiro momento, a Sabesp tinha consciência que não dava para pedir certificação de todos os profissionais que iam ser contratados, terceirizados, né? Então, pelo menos um no começo, mas depois foi caminhando e passou a contratar de forma que todos os profissionais que fossem trabalhar em pesquisa de vazamento tinham que obter a certificação ABEND, né? E a Sabesp entrou operando o CEQ, o Centro de Exame de Qualificação, que era aqui em Pinheiros, na Sabesp, aqui em Pinheiros, em São Paulo, né? E vinha o pessoal de todo o Brasil aí fazer exames aqui no CEQ. A gente recebeu vários colegas aí do Brasil todo aí para fazer exames aqui de certificação. Então, esse foi todo o começo do processo, as dificuldades que nós encontramos, e eu acho que agora, daqui a pouquinho, a gente vai falando também das dificuldades e algumas decepções que a gente acabou tendo ao longo do processo, né? Então, só para fazer um resumão, assim, o início da história foi uma necessidade de qualificação desse profissional e de valorização profissional, né, e aumento da eficiência, vamos dizer assim, dos trabalhos de pesquisa. Esse foi o motivador, né? E aí, a partir disso, a Sabesp tomou frente, né? E através de uma interface com a Abraman, que já tinha uma experiência nessa parte de certificação, acabou chegando à ABEND, né? Que é uma instituição certificadora de ensaios não destrutivos. Dentro desse processo todo, só para eu entender, a Sabesp financiou os centros de treinamentos daí, porque a ABEND não tinha o hardware aí para o treinamento do pessoal, né? No fim, a gente vai voltar a falar um pouquinho, né? Depois a gente pode traçar como é que está hoje isso, né? Que resultado deu, que deu, não deu muito certo, que deu. Depois a gente pode falar. Mas realmente aí a Sabesp ela assumiu a construção às suas custas, usou uma área interna dela, de 1.200 metros quadrados, que eu falei para você, era um estacionamento de carro, né? Onde a gente aplicava os exames ali, tudo, né? No dia dos exames finalizava tudo, né? E a gente convivia com muitos tombamentos dos cones, porque o pessoal ia estacionar às vezes, mas inclusive a condição do local era muito parecida com o campo, porque aqui em Pinheiros, né, ali, rota de avião que desce aqui em Congonhas, então passava avião, às vezes o pessoal ia estacionar, fazia. Então, simulava bem uma condição real de campo, né? Não era uma condição ideal, era uma condição real. Mas é real. Mas a Sabesp, nesse ponto, ela assumiu o CEQ e a aplicação das provas, né? Tanto teóricas quanto práticas. Então, eu e mais alguns colegas, nós assumimos essa parte, então dedicávamos uma parte do tempo para exercer essas atividades, né? Legal. E mensalmente nós tínhamos uma reunião com todo o comitê setorial da ABEND que acompanhava todo esse processo, né? E hoje essa certificação ainda permanece dessa forma, através da entidade formal ABEND, como entidade certificadora, e a Sabesp ainda participa com o campo de treinamento, ou não é mais assim hoje? Então, Pierre, eu até
conversei com alguns colegas para me informar melhor como é que a situação estava agora. Uhum. Todo esse processo tinha um convênio entre Sabesp e a Bend. E esse convênio não foi renovado. Então, está suspenso agora, por enquanto, né, esse processo da certificação de pesquisa de vazamento. Estão avaliando outras formas de tocar, porque a própria Bend, então, a Sabesp cedeu o espaço e a Bend assumir também a aplicação da prova prática, porque a prova teórica, ao longo do tempo, ela assumiu também. A gente cuidava da elaboração das questões, da revisão das questões, de melhoria das questões, do estudo de caso e tal, e a Bend aplicava lá nas suas instalações os exames teóricos. E agora, também, a Sabesp cederia esse espaço e a Bend promoveria os exames, aplicaria os exames práticos também. Mas isso está suspenso. A Sabesp também passou por um processo de privatização agora, faz um ano, né? Então, estão negociando aí e vendo o que pode ser feito para que continue esse processo, porque, né, foi uma construção importante para a gente, né? Sim, sim. Agora, não sei se tu quer continuar ainda nesse ponto, Jairo, nós podemos partir aí para nosso segundo ponto aí do Vamos bate-papo. para o segundo, vamos. Legal, então uma questão mais estrutural do setor aí. Por que os centros de treinamento são quase inexistentes no setor de saneamento brasileiro? E qual o impacto disso na qualidade dos serviços prestados? Como é que isso aí se compara com outros setores da economia também? É difícil de entender, viu, Piero? Por que o setor de saneamento ficou um pouco para trás nisso, né? Eu lembro que tem um documento aí também que, há uns 10 anos atrás, escrevi para a ABS, e lá eu lancei uma pergunta: qual empresa de saneamento tem um centro de treinamento dedicado, exclusivo para a formação dos seus profissionais de água e esgoto? Eu pus nenhum. Ninguém falou, e não tinha mesmo, né? Eu acho que hoje já uma coisa melhorou, mas há 10 anos atrás não tínhamos. Nós temos, sim, nós vamos citar alguma iniciativa, né, para algum determinado serviço, um convênio com o Senai, uma bancadinha aqui, vamos fazer um treinamento específico ali, né? Não é uma coisa assim que faça parte da organização, né? Eu queria depois comentar um trabalho com a JAICA, e nesse trabalho com a JAICA eu vou falar porque depois derivou uma outra certificação muito importante, e esse trabalho da JAICA levou uns 50 profissionais da Sabesp, esse convênio com a JAICA, para Tóquio. Eu fui. Passamos 2 semanas lá em treinamento, e nós fomos visitar o centro de treinamento da Companhia de Águas de Tóquio. Olha, Pedro, um prédio, umas instalações, os profissionais dedicados exclusivamente ao centro de treinamento. Muitos deles eram aposentados, né? Nós vimos lá o pessoal que fazia os treinamentos também de pesquisa de vazamentos e tal. Então você vê que é uma coisa que está dentro da empresa, não é uma iniciativa por num determinado momento, para uma determinada atividade, não, faz parte da organização, está lá no organograma da empresa, né? Um centro de treinamento. Então você vê o valor que eles dão e a gente sabe o resultado disso, porque Tóquio é uma capital a capital do Japão, imensa, maior que a região metropolitana de São Paulo, e tem um pequeno detalhe é até mais redundante, né? É uma região sísmica, de vez em quando há uns terremotos. Você imagina o que é você manter a integridade de uma rede de água numa região assim. E eles têm um dos melhores índices de perdas das grandes metrópoles, de grandes cidades, etc., né? Um parênteses aqui, Tóquio não
não usa o balanço hídrico da IWA. Eles têm um deles. Dá uma pequena diferença, né? Eles têm umas considerações diferentes lá, praticamente eles não consideram perdas aparentes, né? Mas, assim, a gente já fez umas simulações, quer dizer, se eles têm um índice de 3%, 4%, significam 7% a 8% no balanço hídrico da IWA. Excelente, número, acho que já, eles têm uma obsessão tão grande de chegar num ponto que eu acho que já Fantástico. passaram do limite econômico até, né? Já passaram do limite econômico. Mas e é isso, eles têm... E outra coisa, Piero, não tem sofisticação, não tem altíssima tecnologia, é o zelo, é o cuidado. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe as consequências daquilo que ele faz, as repercussões que podem ter, né? Então, esse tipo de coisa que eu achei, sabe, que você traz e fala, puxa vida, por que a gente não entra nessa, né? Não é tecnologia, não tem nada de alta tecnologia, né? Então, você pega hoje, quem que pode dizer alguma coisa do Senai? A importância que foi o Senai para a indústria, para o desenvolvimento industrial de São Paulo, do Brasil, o Senac, na área de comércio, você vê esse pessoal de hotelaria, né? Isso é fundamental, né? A Petrobras tem também centro de treinamento pessoal dedicado, ela tem um cuidado, então, tanto é que a Bend é forte com a Petrobras. Praticamente quem formatou a Bend é o pessoal da Petrobras, setor petroquímico, que usa muito a parte de certificação, eles são muito zelosos nisso também, né? Então, a WWA nos Estados Unidos, a WWA, American Water Workers Association, é a ABS nossa, né? Eles fazem a certificação, né? Então, tem a certificação dos operadores, dos técnicos, né? Vários setores lá. Então, você pega, inclusive, uma revista, aquele jornal da WWA, se abre lá, tem lá um setorzinho lá no jornal que são questões para treinamento, para ajudar o pessoal a treinar para fazer os exames que eles têm também de certificação de profissionais da área de saneamento, né, de água. Então, você vê que isso já é uma coisa que em vários setores já está comprovadamente incorporado, né, no core da empresa, não é assim, não é uma iniciativa de alguém que gosta desse assunto, não. A empresa entende que isso é importante e vamos apostar nisso, né? Isso é o negócio. Isso é o Faz negócio. parte. Como é que você, né? Você com, então, você pode até não ter a certificação. Aliás, isso, né, como eu falei, é uma confusão muito grande do pessoal, né, acha que só o certificado de treinamento tá bom. Mas se você tiver isso e conseguir fazer, abrir mão disso, tá bom, faça a coisa direito, você sabe como é que tem que fazer, você não está demonstrando, mas ideal era fazer a certificação, mas, enfim, um bom centro de treinamento ajudaria bastante, né? E eu acho que o treinamento também a gente sabe, né, Piero? Nós trabalhamos isso aí. Às vezes o pessoal da operação, ele está no dia a dia, ali no campo, eles já têm uma prática ali, eles fazem, e às vezes você chega com alguma coisa, fala, olha, muda aqui um pouquinho o procedimento assim não é isso. Ele resiste, é meio refratário, né? E eu diria para você que nos exames, né, que a gente aplicava lá no centro de treinamento da Sabesp, centro de treinamento no centro de CEQ, muitos acertavam o vazamento, mas erravam no procedimento. Certo? Então, isso era avaliado. Às vezes você tomava pau porque você foi errando uns procedimentos e, mesmo que você acertou o vazamento, você não totalizava os pontos necessários para você adquirir o mínimo. Então, virava à direita, mas não dava seta. Então, dava seta, né? Primeiro, você tem que chegar lá,
crachá, você tem que uma apresentação, você lida com o público, né? Às vezes você tem que bater na casa de alguém para fazer uma pesquisa de vazamento, ouvir com a haste e tal. Não chegar de chinelo de dedo lá, não dá, né? Você, a primeira coisa é medir a pressão. Isso é a primeira coisa, antes de iniciar o trabalho no campo, ver como é que está a rede, né? Não adianta se está muito baixa a pressão, nem adianta, não vai, o resultado disso não vai ajudar muito, né? Então você tinha um procedimento e o pessoal às vezes era refratário, quer dizer, estava acostumado, às vezes você tem alguns vícios, né? Então acho que o procedimento, não que ele seja imune a alterações ao longo do tempo, óbvio, modifica um pouco os equipamentos, alguma coisa, você pode ir ajustando o procedimento, mas o pessoal ter esse costume de fazer de acordo com o procedimento, né? Então aconteceu muito. Agora, nem falo da parte de provas teóricas. Aí o nosso pessoal tinha muita dificuldade, às vezes tinha mais dificuldade nas provas teóricas, às vezes nas práticas, né? Porque muitos assim, eles não, mesmo fazendo o treinamento, às vezes não sabia como é que preenchia, folha de resposta, não tinham muita prática, né, assim, de fazer esse tipo de exame teórico, eles eram de campo, né, e achavam que você incorporar alguns conceitos na hora que você está no campo te ajuda, né, a gente sabe disso, né. Então eles eram um pouco refratários, reclamavam um pouco, né? Tipo, o que vocês estão fazendo aqui com a gente? Tem que fazer o quê? Tem que fazer uma prova, né? Depois passava, uma vez tomava pau, depois ia lá outra vez, aí passava, né? Então a gente encontrou muita dificuldade na questão do procedimento, do pessoal seguir um procedimento, né? Então isso é fato, aconteceu, ninguém me contou não, eu vi lá, né? Então, foi esse o... Então, a expectativa é que realmente isso seja incorporado dentro da empresa, como vários outros setores aí já tem isso de uma forma muito mais já consolidada, né? Na área elétrica, aí a gente vê os centros de treinamento da parte de manutenção elétrica, né, que existem bastante aí espalhado pelo Brasil, e no saneamento a gente vê muito pouco, né? Algumas iniciativas de companhias, especificamente em alguns sistemas isolados, mas não da companhia como um todo, como uma Não, política, não. né? É como uma política, né? Uma coisa assim, com corpo técnico dedicado, né? Você até, de alguma forma, tenta pegar até os melhores, né? Que eu acho que é um motivo até de orgulho para esse profissional. Se ele está se destacando, quem sabe você valoriza ainda mais ele sendo um professor, um monitor, um instrutor, né? E eu acho que isso também é muito bom para o profissional que está lá sendo reconhecido como um instrutor, né? Isso Com certeza. valorizado também em termos salariais, né? Obviamente. É um processo que é ganha-ganha aí para todos, né? É mesmo. Nesse início é difícil da comunicação chegar até o profissional e ele compreender, né, a importância É, disso, né? é, Mas é evidente a importância e é evidente o ganha-ganha aí para todos, né? é. Talvez o sistema S aí possa de alguma forma incorporar isso, né? Não, E o e tem, saneamento viu? consiga fazer uma interface aí e promover mais esses centros de certificação no país. Uma outra Não, o Senai possibilidade, pode ser, em várias experiências, o Senai poderia ser o sim, o órgão, CEQ, né? Sim. né? Poderia. Tem exemplos aí, a gente tentou. Daqui a pouco eu vou comentar com você. Tem, Um outro ponto também é a questão no setor elétrico, a gente tem um percentual do faturamento que é destinado à pesquisa e desenvolvimento, né? Tipo 0,5% do faturamento da companhia de energia elétrica, ele tem que ser destinado, por lei, isso é destinado à pesquisa e desenvolvimento, né? Daqui a pouco isso vai ter que ser criado no setor de saneamento também, alguma coisa parecida, né? Que venha a financiar esses sistemas certificadores, enfim, e outras funções necessárias, é, né, para aprimorar o setor, né? uma das coisas que o pessoal às vezes reclamava, Pedro, é que, isso aí, certificação, é custo, vai começar, pô, quanto custa? R$ 200, é custo. Isso.
Pô, quanto custa um vazamento? Quanto custa o reparo de um vazamento se foi mal feito? Sabe? Se você reduzir, né, quando eu estou dizendo até a certificação, qualificação de gente que executa no campo uma rede, instala um ramal, né? É, quanto custa isso? O cara lá, um vazamento, depois você vai ter que trocar aquele ramal, reparar ramal hoje praticamente não se adota mais, né? Eu acho que hoje ramal se troca, não repara. Então, você não fazem essa conta, né? Quer dizer, economiza R$ 200 aí numa formação, estou chutando, assim, mas gasta muito mais para depois você ficar corrigindo os problemas que acontecem com a questão da qualificação da mão de obra, né? Fora outros problemas de materiais, etc. Né? Sim. Bem, e pensando no futuro, então, agora, e nas possibilidades de melhoria do setor, quais são as principais oportunidades e desafios para estruturar programas de capacitação eficientes no setor de saneamento? E o papel aí das empresas, universidades e órgãos reguladores, que papel eles devem desempenhar aí nesse processo, Jair? Qual é que é a tua visão aí sobre isso? Acho que uma coisa assim que eu já até comentei algumas vezes na ABS, em alguma reunião da ABS, né? O setor de saneamento parece-me que não comprou a ideia da certificação, sendo assim um pouco pessimista, né? Parece que não comprou. A própria a ABS começou, né? A gente desenvolveu aqui o técnico que faz o atendimento comercial, um antigo leiturista, né? Também, né, incorporar mais coisas para ele, né? Ele interagir com o cliente, ele observar eventuais indícios de fraudes, aí já estamos falando de perdas aparentes, né? De indícios de vazamentos, né? Tudo isso ele apurar, ele passa na frente do cliente todo mês. Tudo bem que isso está modernizando de uma forma muito grande, daqui a pouco vai ter tudo online, não vai ter, mas ainda vamos ter durante muito tempo em muitos sistemas profissionais que vão estar lá fazendo a leitura dos hidrômetros, né? E a gente conversou com a ABS desenvolveu todo o sistema, tudo, desenvolvemos até uma bancada no Senai, o Centro de Qualificação. Começou um pouquinho e tal, mas parou. Também não vimos mais nenhuma iniciativa, parou. Eu até falei, será que a ABS está ainda fazendo alguma coisa? Entrando no site, não tem nada, nenhuma informação. Não tem. Então, eu acho que o setor não comprou. E você vê, nesse trabalho da JICA, a JICA é aquela agência de cooperação do Japão. A Sabesp conseguiu aí um projeto em que durante 3 anos eles mantiveram peritos aqui, né? Essas viagens que nós fizemos lá para Tóquio está dentro desse projeto, né? E uma das conclusões foram deles, né? Além de muitas coisas que eles passaram para a gente, foi que implantássemos um sistema de treinamento e certificação para instalação e substituição de ramal, implantação de rede e reparo de vazamentos em redes, instalação de cavaletes, toda essa parte ali, né, nevrálgica na questão das perdas, né? E isso foi feito. Também foi feito. A Sabesp desenvolveu todo o sistema com a ABEND, desenvolveu toda a documentação, apostilas, desenvolveu o centro de qualificação, CEQ também, e começou a exigir de algumas empreiteiras, né, contratadas, subcontratadas, mas a última informação que eu tive é que está meio parado. Está meio parado, estão reformando o centro, o pessoal reclama de preço, de custo, assim, mais ou menos parece que é uma coisa meio uniforme aí nessas reclamações e essa visão, né, do que é você gastar
entre aspas, dinheiro com treinamento e certificação, né? E olha, isso seria ótimo. E pensa bem, você está falando de coisas que, se você fizer mal feito, vai repercutir sim nas perdas. A rede vai vazar, o ramal vai vazar, e a gente sabe que o nosso calcanhar de Aquiles é o ramal, né? E para mim isso era importantíssimo, e eu fico meio triste a hora que eu fui ver, atualizar a informação disso aí, que a coisa está assim, não está muito, não está indo não, né? Você pensa, Piero, uma coisa assim, por exemplo, uma rede de PAD. Pô, a importância do profissional que vai fazer a solda no PAD. Pô, seria ótimo aquilo ali. Tem que fazer bem feito. Fazendo bem feito, nós vamos ter uma solução fantástica para a questão de vazamento, né? E, então, você tem a questão das VRPs, você calibrar direitinho, ir lá, ajustar, você conhecer, saber. Um booster, né? Às vezes o pessoal não dá tanta importância para o booster, mas às vezes, se você não regular direito um booster, você perde no booster o que você economizou na VRP, né? Você está pressurizando mais do que devia, né? Então, cuidado que você tem que ter também, né? Tudo são atividades operacionais, dia a dia, cotidianas, né? Do pessoal de uma empresa, né? Que poderiam estar sempre martelando, né? Sendo treinados, passando por alguns exames, certificados, né? Eu acho que seria muito importante, são áreas que a gente poderia investir mais aí para que o nosso pessoal se formasse mais, né? Então, esse trabalho aí que foi feito pela Sabesp, eu acho que a maior parte já até tinha saído aí. Eu fiquei um pouco triste, vamos chamar assim, por saber que ele não está assim, não foi alavancado do jeito que deveria ser, né? Porque eu acho essa sugestão que a Jaica deu foi sábia, e eu acho que as coisas foram feitas do jeito que tem que ser feito, com a Bend, inclusive, né? Mas, infelizmente, ainda a coisa não aconteceu assim com Faltou muita uma continuidade, uma né? continuidade, né? É óbvio, né, que a gente sabe que a questão da detecção é uma das formas de detecção Sim, acústica, é uma das formas de você encontrar vazamento. Hoje tem umas tecnologias mais novas aí, com satélite, com inteligência artificial, né? Drone, né? Em adutora você tem outras técnicas. Aliás, parênteses aqui, todas isso que eu estou falando de pesquisa de vazamento é para rede de distribuição de água, né? Os pontos de contato são bem determinados e tal. Uma adutora já é difícil usar essa tecnologia de detecção acústica para adutora, aí já são outras tecnologias, e às vezes o que mais importa numa adutora não é nem tanto um vazamento que você acha, mas primeiro esse vazamento pode se transformar numa ruptura com repercussões trágicas, né? Um vazamento numa adutora, normalmente não é um vazamento pequeno, é um estrago muito grande. E depois, eu acho que o mais importante é você passar uma tecnologia ou do Smart Ball, ou daquele método Saara, emissão acústica, qualquer um, é a confiabilidade daquela estrutura, né? Você saber que uma estrutura de tal importância, que é uma adutora, mesmo que você não encontre nenhum vazamento, não é porque você fez a coisa errada, não, você usou o equipamento certo, e você está trabalhando com uma estrutura importante e confiável, né? Então, trabalhando com prevenção. não é mesmo? Então é mais importante a questão, talvez a perda aparente numa adutora, né? Porque você tem medições na entrada, na saída, seja de mais uma coisa difícil até fazer um balanço, né? Um balanço hídrico aí, porque eu acho que pode até ganhar, né? Dependendo dos medidores que estão na saída e na chegada lá, né? Sim, Então sim. é isso. Então acho que a gente tem
esse treinamento para as equipes próprias, equipes terceirizadas, essas visões todas aí que a gente gostaria que realmente tivesse incorporado aqui nessa conversa que eu tive aí com um colega lá da Sabesp. Ele falou, não, tem um outro campo sendo desenvolvido, uma cidade do interior, que é a Unesp, a Universidade aqui de São Paulo, não é da USP, é a Unesp, né, a Universidade Paulista, também está usando o centro de treinamento para fazer algumas pesquisas e tal. Então, tá bom, acho que bom, vamos fazer, mas falta aquilo que a gente tem falado desde o começo, isso ser fazer parte da empresa, dentro da empresa, não uma iniciativa de um ou outro, ou de uma atividade ou outra, não. Isso vale para o pessoal operacional que está no campo, vale para o pessoal comercial, vale para todos aí, né? É um debate que precisa ser feito de forma ampla e de forma a viabilizar, né, a qualificação do setor de saneamento de forma permanente, né, Jair? Permanente, né, com bastante responsabilidade, com uma estrutura dedicada, né? Um financiamento adequado também, né, que é o principal, Sim, né? Então, acho que todos ganham. O profissional, né, eu acho que o profissional é valorizado, o profissional operacional, né? E também a empresa, né? E a população, né? Você, Exatamente. não é mesmo? Isso aí. Bem, estamos chegando ao final aí do nosso bate-papo com a participação do nosso colega aí, Jairo Tardelli Filho. Quero agradecer imensamente pela sua participação e generosidade em compartilhar seu conhecimento aqui conosco, suas histórias. E também aproveitar essa oportunidade, Jairo, para te pedir, do mesmo modo como a gente sempre propõe aqui aos convidados, né? Que deixe uma mensagem final aí de motivação para essas pessoas que estão nessa jornada aí das perdas de água e que querem ajudar a fazer um saneamento mais eficiente e sustentável. Muitíssimo obrigado, Jairo. Muito obrigado mesmo por Que participar aqui isso, conosco. Pedro. Está Mais contigo uma a vez, mensagem final aí. parabéns aí pela sua iniciativa, né? O que eu acho que a gente Pedro, a gente que trabalha em saneamento é uma coisa que apaixona, né? Eu acho que eu nunca me arrependi um segundo de ter escolhido isso para minha carreira profissional, né? Eu acho que também dentro do dia a dia da gente, a gente nunca tem que considerar que está pronto e acabado, né? Você ter essa humildade que sempre você pode aprender, né? Mas, né, não se contentar com só aquilo que sabe. Então, você pode ter iniciativas da empresa, mas também você particularmente tem que ter também vontade e você pode até, para essa sua capacitação, buscar coisas para você aprender, né? Os engenheiros, por exemplo, você pode fazer um mestrado, fazer um desenvolvimento acadêmico, né? Tudo isso traz. Participar de um seminário também é importante. E mais importante que participar do seminário e absorver algumas inovações é você depois passar para os teus colegas, isso dentro da empresa. Né? Muitas vezes a gente. O pessoal foi lá no seminário e tal. E aí, o que você viu? Não vi nada de diferente, não tem nada de novo. Sempre tem coisa nova, sabe? Sempre tem. Então, traga aquilo, faça uma apresentação, escreva alguma coisa, passe para os colegas. Tudo isso também ajuda, né? No caldo aí do conhecimento, de você passar conhecimentos, interagir com conhecimentos, né? E também entender, né, o pessoal entender que cada atividade dentro de uma companhia de saneamento, ela está interligada com outras. E a questão das perdas também, né? Quer dizer, o problema das perdas ele vem desde o planejamento. Quer dizer, se você projeta um setor mal projetado, nós vamos ter problemas aí também, né? Com pressões altas ou pressões baixas, com falta d'água, dimensionou errado, né? Você vai ter zonas de pressão totalmente desequilibradas, né? Então, depois você tem a construção, na construção você tem os materiais, né? Quanta coisa vem vindo, e depois você tem a operação, né? Então, nós estamos interligados e essa visão integrada, né? Que só o nosso trabalho, ele é importante, mas é importante também você estar interagindo com os outros colegas que também fazem um trabalho e que interagem com o seu, e que também é importante
para o resultado final, que é para isso que a gente trabalha, que o cliente se satisfaça com o que nós estamos ofertando para ele em termos de saneamento, né? Eu acho que quem ganha no fim, o que a gente trabalha para isso, né? Por satisfação do cliente aí da empresa, né? Tá Eu certo. aproveitaria também aí que nós estamos, na semana que vem, a Câmara Técnica vai fazer um seminário, viu, de perdas, dia Boa, 12 e 13, vai ser aqui em São Paulo, né? Se legal. divulgar aí que já deve estar no site da ABS, quem puder participar, né? Quem Divulgaremos quiser também. ver, tá vendo? E dia 12 e 13, nós estamos, eu acho que esse já é o 11º. O primeiro foi aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E então nós fizemos e agora vamos fazer mais um aqui em São Paulo. O coordenador agora é o Marcelo De Peixe. E então a gente sempre procura todo ano fazer alguma discussão sobre perdas aí pela Câmara Técnica, tá? E eu Tá agradeço certo. também a oportunidade de estar Muito conversando boa com noite, muito você e com obrigado os pela colegas. participação. Obrigado também. Tchau aí, Pedro. Tchau para todos aí.